E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. O tema da nossa aula hoje é gimnospermas. Lembrando aí que é o terceiro grupo de plantas. Anteriormente a gente tinha visto as briófitas, né? E na aula passada nós vimos as pteridófitas. Bom, a palavra gimnosperma significa semente nua. Quer dizer então que esse grupo de plantas vai ter como característica nova a produção de sementes. E por que semente nua? Porque geralmente a semente ela é envolvida por um fruto, que é aquela parte carnosa, né, que a gente come. E nesse caso, as gimnospermas não produzem fruto, mas só a semente. Então, por isso, semente nua, porque é uma semente desprovida aí de um fruto ao redor, tá? Então, é uma das principais características aí novas que vai surgir nesse grupinho. A gente tem como alguns exemplos as araucárias, os pinheiros, né? Essa plantinha aqui, ó, chama plantinha não, né? Plantona, chamada cipreste, a sequoia, que é uma das plantas mais altas que existem, né? Pode alcançar aí até 110 metros de altura. Então, os pinheiros e as araucárias, né? Principalmente que a gente tem bastante aqui no Brasil, são exemplos clássicos de gimnosperma, tá? Vamos lá para as características. Bom, eu coloquei aqui para vocês em roxo as características que são de todas as plantas, né? Toda planta é autótrofa, pluricelular e eucarionte, né? Células apresentam organelas e núcleo bem estruturado. Então, essas características aqui em roxo são características de todas as plantas. Aqui para baixo, eu pontuei para vocês as características, né? Presentes nas gimnospermas, e o que está em vermelho são características que estão surgindo, né? Novidades evolutivas. Então vamos lá. A presença de raiz, caule e folha, né? A gente chama, tem uma classificação para isso, né? Quando a planta tem raiz, caule e folha, todas essas regiões, nós chamamos a planta de cormófita. A gente sabe que essa característica já surgiu nas pteridófitas, né? Elas já começam a ganhar um porte maior e tem todas essas estruturas, essas regiões estruturadas, raiz, caule e folha. Diferente das briófitas, que não tinha raiz, caule e folha, o que elas tinham era rizoide, cauloide e filóide. Bom, vascular, né? Então, essas plantas, por elas terem o porte grande, deixa eu apagar aqui, né? Um porte bem grandão, alcançar aí alturas bem significativas, né? Elas têm, ó, deixa eu desenhar uma plantinha aqui. Na parte interna, um tecido aqui que vai conduzir substâncias até as folhas, né? Que a gente chama de seiva, essas substâncias a gente chama de seiva. Ser vascular é uma característica que surgiu lá nas pteridófitas e que vai permanecer nos grupos para frente, tá? Então não é algo que está surgindo aqui de novidade nas gimnospermas, elas continuam sendo vascular, né, e cormófitas, ou seja, apresenta raiz, caule e folha. Mas essas novidades, essas características surgiram num grupo anterior que foi lá das samambaias, das pteridófitas. Fanerogma, o que significa fanerogma? Quer dizer que agora essas plantas, isso sim é uma novidade, né, que está surgindo aqui nesse terceiro grupo de plantas. Fanerogma, vocês vão lembrar de fora. O órgão reprodutor exposto para fora, ele é visível. Com certeza vocês já viram uma pinha, né? Aquela pinha que a gente enfeita a árvore de Natal. E a pinha nada mais é do que uma folha modificada, tá? Tem alguns autores que chamam até de flor, mas não é flor, né? Ainda não é muito aceito isso. O que a gente aceita é que é uma folha modificada e é lá que vai acontecer a reprodução. Então, quando a gente vê um pinheiro, uma araucária com a pinha exposta, quer dizer que ela tá madura, passando por processos reprodutivos, né? Que vai acontecer reprodução lá. Então, ter esse órgão reprodutor, ter essa estrutura que acontece a reprodução visível, exposto para fora, faz da planta ser fanerogma. Diferente das briófitas e pteridófitas, que eram criptógama, né? O órgão reprodutor escondido, não era visível. Bom, espermatófitas quer dizer que produzem semente. Então, aqui é uma outra característica nova que está surgindo nessa classe, a produção de sementes, né? E já está diretamente relacionado com o nome, sementes nua. A gente tem a produção da semente, nesse caso aí, pensando nos pinheiros, araucárias, vocês devem lembrar do pinhão. O pinhão que a gente come na festa junina, ele é a semente,
né? Resultado lá da fecundação que ocorre entre os gametas feminino e masculino. E essa semente, ela vai proteger o embrião, né? A gente vai ver como forma a semente. E essa semente, quando dispersada, ela vem a germinar, formando assim uma nova planta. De novo, né? Não tem flor nem fruto. E a gente tem aqui a conquista definitiva do ambiente terrestre, por quê? Conquista definitiva do ambiente terrestre, por quê, né? A gente sabe que anteriormente as briófitas e as pteridófitas, elas não tinham a conquista definitiva do ambiente terrestre. O que elas tinham, né, elas estavam no ambiente terrestre, mas ainda tinha uma super dependência da água para reprodução. Então precisava ali da participação da água para fazer com que os gametas masculinos fossem até o gameta feminino. Aqui a gente não vai precisar mais da participação da água, elas são independentes da água, né? Para acontecer a reprodução, é só necessário, vocês vão ver que a formação de um tubo polínico é um tubo que vai conduzir o gameta masculino até o feminino, né? De uma forma corrida, assim, sem precisar da água, tá? Então, isso aqui é uma característica muito importante. A conquista definitiva do ambiente terrestre faz com que essas plantas agora não sejam mais dependentes da água. No ano passado, em uma das questões do Enem, né, cobrou isso. Tinha lá uma imagem mostrando as classes das plantas e perguntava qual era o grupo de plantas que tinha a conquista definitiva do ambiente terrestre. E aí o pessoal confundiu bastante, né? Porque não prestou atenção nessa palavra conquista definitiva. Porque assim, se você for pensar, briófitas e pteridófitas já estão no ambiente terrestre, mas não de forma definitiva, porque elas ainda têm dependência da água para reproduzir, né? Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês as características que favorecem, né, a conquista definitiva do ambiente terrestre. Então, na hora que for explicar o ciclo reprodutivo, essas coisas vão ficar mais claras de entender, mas eu coloquei aqui 4 características que favorecem essas plantas a não precisarem da água para reproduzir, tornando elas assim independentes da água e conquistando de forma definitiva o ambiente terrestre. Então a gente tem aqui, ó, a formação de um tubo polínico, que eu vou mostrar lá para vocês como ele se forma. Esse tubo polínico é uma estrutura que vai conduzir os gametas masculinos até o gameta feminino acontecer na fecundação, né? A presença da semente que vai proteger o embrião, nutrir esse embrião, também é uma característica que vai favorecer a conquista do ambiente terrestre. Como são plantas de grande porte, tanto o caule quanto a raiz, eles crescem em espessura, dando maior sustentação à planta e resistência para que ela fique, né, enraizada no solo. E outra coisa também muito importante é a presença de cutícula. O que é cutícula, né? É uma camada espessa que protege a planta em toda a sua epiderme contra a perca de água. Olha aqui os estômatos que a gente conversou na aula passada. Aquelas estruturas que abrem e fecham, né? Que vai permitir troca gasosas e também entrada e saída de água. Então, essa cutícula é uma camada espessa que tá aí no corpo da planta. Ó, vamos olhar aqui a imagem do lado. Né? Então, aqui eu tenho aqui as folhas do pinheiro e tem um corte na transversal de forma ampliada para que vocês vejam que existe uma camada espessa, né, que protege aí a planta, impedindo com que ela desidrate, perca água para o ambiente. Tem a participação dos estômatos, que são estruturas especializadas em ficar ali abrindo e fechando de acordo com a necessidade, né? Beleza, pessoal, aqui continuando, a gente vai entender a participação do estróbilo. O que é o estróbilo, né? Como eu comentei ali com vocês, essas plantas são fanerógamas. O que quer dizer fanerógamas? Quer dizer que tem um órgão reprodutor exposto, visível, né? E o órgão reprodutor, ou seja, o local onde acontece a reprodução, é na pinha, né? Então, certamente vocês já viram essa estrutura em árvore de Natal, né? Ou até mesmo na natureza, fazendo trilha, enfim. E a pinha feminina, olha só,
ela é mais gordinha, mais robusta, mais aberta. E a pinha masculina, ela é mais fininha, né? Ela é menorzinha. Tanto é que a pinha feminina a gente chama de mega estróbilo, né? Então, a pinha, pessoal, a gente chama de estróbilo, que é o órgão reprodutor, né? Esse órgão reprodutor é visível na planta, então a planta é classificada como fanerógama. E o estróbilo, ou seja, a pinha masculina, por ser mais fininha, né? Menos robusta, a gente chama de microestróbilo, tá? Então, eu tenho aqui para vocês o estróbilo feminino e o estróbilo masculino, mas vocês vão ver esses nomes, mega estróbilo e microestróbilo. Lembrando que essas plantas são dioicas, que quer dizer dioica, né? A gente tem macho e fêmea, então você vai ver uma planta produzindo só as pinhas gordinhas e outra planta só produzindo as pinhas mais fininhas, né? Mais magrinhas, que seria o microestróbilo, que é o masculino. E aí, pessoal, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como acontece o ciclo reprodutivo dessa planta. Então, nesse primeiro momento, a gente só vê as características, né? As características aí evolutivas, ou seja, as características que surgiram, que favoreceu com que essas plantas não fossem mais dependentes da água, beleza? Então, até o próximo vídeo.